e vamos ver aqui o Sérgio Moro passando vergonha. Vamos lá. Justifica esses atentados terroristas, embora sim tenha um contexto, tem a questão dos dois estados, mas nada justifica esses atentados. Esse grupo se refugia na faixa de Gaza, traz reféns e, de repente, qual que é a sugestão que nós apresentamos para Israel? Um cessar-fogo, mas um cessar-fogo que impede que eles continuem ações na faixa de Gaza contra o grupo Hamas, que impede ações de Israel para obter o resgate desses reféns. Então, embora sei que é uma equação bastante difícil... Voltando à questão de o Brasil propor que o Hamas seja um grupo terrorista, se o governo, o próprio governo da autoridade palestina, com o qual o governo brasileiro tem relações, se o próprio governo não pediu ainda, não motivou, e se não foi até o momento considerado como tal pela maioria dos membros da ONU, por que nós tomaríamos essa iniciativa? Talvez, se tivéssemos feito, podíamos até ter agora dificuldades muito maiores para evacuar os brasileiros que estão nessa região. Quanto também à nova proposta, como nós vamos proceder, se vamos apresentar uma nova proposta, temos que ver um pouco, temos que esperar a situação. Nós estaremos na presidência do Conselho até o último dia de outubro. Tem que ver o que hoje mesmo, depois da votação, da reunião que teve a votação, houve uma outra sessão em que foi discutida o ataque ao hospital ontem na faixa de Gaza. Estava começando a reunião quando eu vim para cá, não sei como terminou e como está essa reunião. Nós temos que esperar um pouco a evolução dos fatos e ver se há condição de acomodar. Tem que ser uma proposta um pouco diferente da atual, porque se repetirmos a mesma proposta, evidentemente terá o mesmo resultado. Então temos que ver, aproveitar um pouco a situação, ver como será a evolução de cada um dos fatos, dos eventos. Temos que esperar mais informações precisas sobre os fatos, como que aconteceu, de onde vieram, de onde veio o foco de ataque dos foguetes, enfim. Temos que esperar um pouco. No calor dos fatos, nós não podemos reagir, porque senão podemos cometer erros. Nós temos que esperar um pouco, vai haver investigação, evidentemente a ONU dará, e a palavra da ONU tem autoridade para o Brasil. Nós vamos esperar. Existem lá na ONU agências da ONU especializadas, como a agência, uma chamada UNRWA, que é para justamente para os refugiados. Hoje, embaixador, eu coloco para o senhor aqui que o Brasil, por que da insistência em que o Brasil condene o Hamas, para que a gente possa dar chance à paz, que é o desejo de todos nós. Porque a nota que o Brasil hoje teve rejeitada pelo voto dos Estados Unidos, a proposta que foi apresentada lá, não inclui declaração que o Hamas seja uma organização terrorista. Condenar os ataques não é suficiente. Isso é vago, porque nós não falamos de ataques militares. Se eles tivessem atacado bases de Israel, se tivessem atacado as áreas de defesa, tudo bem, mas eles atacaram civis nas ruas. Eles sequestraram e estupraram mulheres. Eles cortaram e queimaram bebês. Só condenar isso é terrorismo. Passando as perguntas do senador Carlos Viana, e também aí nelas responderei uma da senadora Mara Gabrilli, a questão de declarar... Bom dia, Luiz. Bom dia, Mara. O Hamas uma organização terrorista ou não, foge no momento à nossa política, porque nós declaramos os países ou as organizações ou as pessoas que são designadas como tal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não classificou as duas organizações,
o Hamas com o seu braço. O Hamas é um partido político também, tem um lado administrativo e tem duas brigadas que são o braço armado. Não foram nem a organização como um todo, nem as brigadas, as duas brigadas, cujo nome não me recordo agora, não foram consideradas organismos terroristas, organizações terroristas até agora. Portanto, o Brasil segue essa orientação, como segue também das sanções em geral, sanções contra países. Nós só aplicamos sanções que sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança e não aplicamos unilateralmente sanções que outros países aplicam e até que nos solicitam que sejam replicadas no Brasil. Com relação à proposta que o senhor nos faz, não cabe ao Brasil nesse momento, inclusive porque é uma falta de noção nos atinge caras, né? Justamente no momento em que nós estamos na presidência do Conselho de Segurança, que é um mês apenas. Por acaso tivemos na presidência do Conselho de Segurança no início desse mandato. Esse mandato, como membro não permanente, é de 2 anos, foi 2022 e 2023. Dentro de 2 meses nós deixaremos o Conselho de Segurança e nesse momento a presidência do Conselho de Segurança não dá uma capacidade especial diferente para que se possa fazer esse tipo de apresentação. Nós recolhemos as contribuições dos demais países e apresentamos, como o senhor citou, a resolução. A resolução foi feita por inúmeras consultas ao longo de mais de 3 dias entre todos os países membros, de forma a acomodar uma linguagem que pudesse ser aceita por todos os países do Conselho e que atingisse o objetivo da resolução, o objetivo com que o Brasil trabalhou, que era assistência humanitária, enfim, a saída dos brasileiros, a entrada de auxílio humanitário também, de medicamentos. Qualquer resolução que tivesse os termos que o senhor usou, considerando uma organização terrorista, primeiro estaria contrário aos dispositivos da ONU, porque não foi classificado dessa forma. E segundo, teria oposição e veto de outros países. A nossa preocupação não foi em tomar posição política, porque, inclusive, o Brasil se dá bem com os dois lados, com Israel e com a Palestina. E nós queríamos, graças a isso, inclusive, conseguimos ter diálogo com os dois lados, um diálogo muito fluente, muito fluido, para conseguir retirar os brasileiros. Se nós tivéssemos adotado uma posição desse tipo, nós não teríamos a facilidade com que fomos tratados pelo lado palestino, por exemplo. Poderia criar uma dificuldade, nós teríamos uma posição muito declarada com relação a um grupo. Isso é a nossa posição em todos os tipos de conflito, em todas as questões. Agora, especificamente no Conselho de Segurança, nós não poderíamos propor, porque essa proposta não avançaria em nada, seria bloqueada imediatamente se propuséssemos que o Hamas fosse extinto. Bom, primeiro para extinguir, não sei como seria, mas que fosse retirado da faixa de Gaza e entregue à administração à ONU. Isso não avançaria, não chegaria a ser um papel, não seria um documento. Isso, o senhor pode dizer que é um absurdo? Sim, mas é o que reflete a situação atual do Conselho de Segurança. Daí vem a nossa posição tradicional há mais de 30 anos, que lutamos pela modernização, pela reforma do Conselho de Segurança, porque precisa ser mais democrático, mais aberto, ter uma participação maior dos países importantes e relevantes. Quando eu dizia hoje aqui, um pouco antes da reunião, quando a ONU foi criada, havia 54 países no mundo. Hoje, só na África, são 55. E da África, naquele momento independente, talvez fossem 2 países. Hoje, no mundo, há 195 países membros da ONU. E não reflete, portanto, mais a composição de 1945. E o Brasil é um dos poucos. Há 2 ou 3 países do mundo que têm relações diplomáticas com todos os países. O Brasil é um deles. Nós temos com todos.
da Coreia do Norte, a todos os regimes, com todos os países, nós temos um canal diplomático aberto com o qual nós podemos usar para falar em momentos de necessidade. Portanto, tudo isso que aconteceu é mais um argumento favorável à reforma do Conselho de Segurança, que transformaria a ONU numa organização mais executiva, mais ativa, mais presente na solução de conflitos.